dia, queridos alunos! Hoje, em especial, vocês estão vendo aí, acho que vocês devem estar já vendo o animalzinho da tia. É verdade, eu trouxe aqui a Mel para fazer parte da videoaula de hoje. Por quê? Porque hoje vamos falar sobre o reino animal. Ela tá aqui comendo, tá aqui se divertindo. A maior diversão dela é tá comendo capim, ó. Passa o dia comendo capim. Só come vegetais. Ela só se alimenta de vegetais, de tomate, de frutas e principalmente de capim. Esse aí é o alimento preferido dela, é o capim, tá? Então, eu trouxe aqui ela hoje para fazer parte dessa videoaula, tá certo? Por quê? Porque hoje vamos falar sobre os animais invertebrados e vamos falar sobre os animais vertebrados, que é o caso da Mel. A Mel é um animal vertebrado. Vamos entender ainda o porquê que ela é um animal vertebrado, tá? Antes disso, eu quero iniciar a fazer nossa colhida, né? Vamos fazer nossa colhida. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, tá? Ela já tá pedindo aqui capim. Deixa eu ver se tem mais capim aqui para dar pra ela. Pegar aqueles capinzinhos pra dar pra ela, senão ela não vai ficar quietinha no vídeo, não. Tá aqui, ó. Dá mais capinha aqui pra ela. Pega, Mel. Dá oi pros alunos, Mel, da tia. Oi, pessoal. Pronto, agora ela vai ficar quietinha. Tá comendo capim, né? Pronto. Vou pedir a vocês que vocês orem comigo, tá certo? Vamos fazer a colhida de agradecimento para que Deus venha abençoar essa manhã de aula, para que tenhamos uma ótima manhã. Feche os olhinhos e vamos fazer a colhida. Vamos lá. Senhor Jesus, abençoa a minha manhã. Que seja uma manhã muito proveitosa. Eu entrego tudo em tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Amém. Pronto. Agora a gente pode começar a videoaula, ótimo, porque a gente já tem a proteção de Deus. Deus vai abençoar tudo, tá? O importante é a gente fazer a acolhida e agradecer a Deus por mais um dia de vida. E a Mel tá aqui, se alimentando do capim dela, né? Vamos entender o porquê que a Mel é um animal vertebrado? Vamos entender hoje? Vamos entender. Vamos lá. Vou começar aqui a leitura. Assim que ela terminar o capim dela, eu já vou mandar ela lá pra baixo, que ela não pode ficar muito tempo aqui não, tá? O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos. Acompanhe comigo no livro de ciências na página 12. Coloquei na página 12, livro de ciências. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Eles podem ter formas e tamanhos. Por exemplo, a Mel, ela é pequena, ela não é um animal grande, né? Esse é o tamanho máximo que ela cresce. Mais do que isso, ela não cresce. Podem ter formas e tamanhos muito variados. E podem viver em lugares diferentes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até em nossas casas. O exemplo da Mel. A Mel, eu crio ela desde que ela tem 2 meses de idade. Ela era bem pequenininha, ela cabia na palma da minha mão, eu criava ela. Então, esses animaizinhos, eles têm formas e tamanhos diferentes e eles têm vários habitats, né? Então eu vou levar aqui ela, porque o capim dela acabou, ela tem que ir comer o lanchinho dela. Deixa eu pegar aquela pra vocês verem direitinho. Dá tchau, Mel, pros amiguinhos. Ali, ó. Dá tchau, Mel. Tchau, pessoal. Tchau. Pronto, vou levar ela, tá, gente? Despeçam aí dela, tá? Pra gente dar continuidade aqui à aula. Prontinho. Agora vamos dar continuidade. Já que a Mel já foi, senão ela não ia ficar quieta nada. Ia ficar subindo aqui no livro, ia ficar comendo as folhinhas aqui, ia devorar tudo. Ela é um animal que ela se alimenta ela é um roedor. Então tudo que ela vê, ela quer roer. Por isso que a gente sempre fica dando capim, dando alimentos pra ela. Como eu falei, ela é um animal herbívoro, ou seja, ela não se alimenta de carne. Ela se alimenta somente de vegetais, de frutas, tá? Só se alimenta disso. Ela passa o dia comendo fruta, passa o dia comendo vegetais. É a única alimentação dela. Então, vamos dar continuidade aqui. Temos aí um gato, né, um tucano e um jacaré. O reino animal pode ser dividido em 2 grupos, os vertebrados e os invertebrados. Como assim, professor, os vertebrados e os invertebrados? Vamos entender agora. O que são
animais vertebrados. Acompanhem comigo. Os animais vertebrados, página 12. Os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral, uma coluna. Nós também temos uma coluna que sustenta o nosso corpo. Se você passar a mão aí atrás, passe aí, ó, você vai sentir vários ossinhos, né? Você tá passando a mão para você sentir? Esses ossinhos chamamos de coluna. É a coluna que sustenta o nosso corpo. Isto é, tem um esqueleto ósseo, como o cachorro e o homem, ou cartilaginoso, como as arraias e os tubarões. Aqui é a representação de um esqueleto de um gato. O que vocês estão vendo aí é um esqueleto de um gato. A coluna vertebral é o eixo central do esqueleto responsável por sustentar o corpo dos animais. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. A coluna vertebral, ela sustenta o corpo dos animais, né? Ela que sustenta. Ela é formada por um conjunto de ossos chamados de vértebra. Esse conjunto de ossos que sustentam o corpo é chamado de vértebras. Os vertebrados são divididos em 5 grupos. Os vertebrados são divididos em 5 grupos. Já vou falar para vocês qual é o grupo em que a Mel se encaixa. Ela é um pouquinho da Índia. Eu vou já falar para vocês qual é o grupo que ela se encaixa. Formados de acordo com as semelhanças entre os animais. Conheçam-os a seguir. Agora vamos para o lado direito, que é o lado que está mostrando aí o peixe, a rã e o cágado. Vamos lá. Os peixes. Os peixes nascem de ovos que, na sua maioria, se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Ou seja, ela deixa os ovos, né? E os peixes começam a nascer. Eles nadam, vivem e respiram dentro da água. A maioria tem o corpo coberto de escamas e se locomove por meio de nadadeiras. Então, os peixes, eles nadam, eles vivem e respiram dentro da água. Já sabemos disso, vocês já sabem que não podemos tirar um peixe do habitat dele, que é a água, e colocar na terra. Por quê? Porque ele vai morrer, porque ele não vai conseguir respirar. Da mesma forma, nós, seres humanos, se ficarmos dentro da água por muito tempo, não iremos conseguir respirar muito tempo não. No máximo que vamos conseguir ali 9 minutos, no máximo, quem ainda pratica a respiração, viu? E quem não pratica é o quê? 3 minutos, no máximo 4. E já vamos perdendo o fôlego. Então, cada animal tem o seu habitat, tá certo? Agora vamos falar sobre os animais ovíparos. Os animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. No caso aqui, o peixe, né? O peixe também é um animal ovíparo. Por quê? Porque ele se desenvolve fora do corpo da mãe. A peixinha, né? Vamos falar assim, ela deixa lá os ovinhos na água e os peixinhos vão nascendo. Eles não nascem dentro da barriga dela e saem já, não. Igual nós humanos, igual o cachorro, o gato e outros animais. É diferente. Os anfíbios. Chamamos isso de ovíparos, ou seja, ovíparos são quando os animais se desenvolvem fora do corpo da mãe, quando a mãe deixa os ovos e eles nascem, tá certo? Os anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem tanto na terra como na água. Alguns têm a pele úmida, podendo ser lisa e escorregadia, como os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. Ou seja, esses animais aí são exemplos de anfíbios. Por quê? Porque os anfíbios eles vivem tanto na terra como na água, né? E alguns têm a pele úmida e podem ser lisos ou escorregadios. O exemplo do sapo, né? Da rã. Eles são anfíbios, tá? Vamos lá. Rã. Os anfíbios nascem de ovos que se desenvolvem na água ou em local úmido, tá? Agora vamos falar sobre os répteis. Répteis são animais que têm o corpo coberto de escamas, como as cobras, placas duras, como os jacarés, ou carapaças, como as tartarugas e os cágados. Então, eles são répteis. Temos exemplo aí de um cágado, né? Vocês estão vendo aí na imagem, na figura? O cágado ele é um réptil, né? Por quê? Porque ele é um animal que tem um corpo coberto de escamas, né? Aliás, placas duras, né? Ou carapaças. Vamos aí para a página 13. Acompanhe comigo na página 13. Vamos lá. Os répteis se reproduzem através de ovos. Eles se
arrastam porque não possuem patas, ou quando as possuem, estas são muito curtas. Observam-se essas características em cobras, jacarés, lagartos e lagartixas, né? Os répteis, eles se reproduzem através de ovos, tá? A fêmea vai lá, põe os ovos, eles começam a se reproduzir, tá? Através de ovos. Eles se arrastam porque não possuem patas, então eles se arrastam. Exemplo da cobra, ela se arrasta, não é verdade? Porque ela não possui pata. Ou quando as possuem, estas são muito curtas. Observam-se essas características em cobras, jacarés, lagarto e lagartixas. Vocês já viram aquelas lagartixas que ficam na parede, né? Que muitas pessoas chamam de vibra, aquelas lagartixazinhas. Então, aquelas lagartixas, elas são exemplos de répteis. Por quê? Porque elas se arrastam. Elas têm patinhas curtinhas, mas elas se arrastam. Na verdade, elas são répteis. Os répteis, eles não possuem patas, ou quando as possuem são curtas e eles se arrastam. As aves, agora vamos falar sobre as aves. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascerem. Elas andam com duas patas, por isso são chamadas de bípedes, ou seja, preste atenção. Quando o animal ele tem somente duas patas, chamamos de animais bípedes. Bípedes quer dizer que só tem duas patas, viu? E quadrúpede quer dizer que tem quatro patas. Exemplo do quadrúpede temos os cachorros, o gato, o leão. Esses animais que têm quatro patas chamamos de quadrúpedes. E os animais que têm somente duas patas, que é o exemplo do pássaro, do passarinho, né? Chamamos de bípedes. Quando tem duas patas, chamamos de bípedes. Quando tem quatro patas, chamamos de quadrúpedes. Tá certo? Então, as aves, elas são animais vertebrados. Por quê? Porque ela tem um corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascerem. Elas andam com duas patas, né, que eu acabei de explicar. Quando andam com duas patas, chamamos de bípedes. O beija-flor, a maioria das espécies de aves podem voar, tá? Agora vamos falar sobre os animais mamíferos. Mamíferos, vamos lá. Os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Por isso, são classificados como vivíparos. E quando nascem, esses animais alimentam-se com leite materno. Os mamíferos são animais que geralmente têm o corpo coberto de pelos e vivem na terra ou na água, como o homem, o morcego, o cavalo, o carneiro, a baleia e o coelho. Eles andam, nadam, voam, correm e saltam. Quando tem quatro patas, são chamados de quadrúpedes, que foi o que eu acabei de falar. Bípede tem duas patas, quadrúpede tem quatro patas, certo? Então, os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe, diferente dos animais que a gente acabou de dar o exemplo aqui, né? Diferente dos animais ovíparos, que eles se desenvolvem fora do corpo da mãe, através dos ovos, né? A fêmea vai lá, choca os ovos e eles nascem. Os animais mamíferos não. Toda a gestação é dentro do corpo da fêmea. Toda a gestação, o filhote dela é dentro do corpo da fêmea e ela expulsa ele para fora quando ela vai ter ele. Então, eles mamam. Por isso que o nome é mamífero, ó. Mamífero, parece muito com mamar, né? Quando eles nascem, eles mamam. Ô professora, mas você acabou de falar que o homem é considerado como um animal. Como assim? Eu não entendi. Sim, somos considerados animais que raciocinam, ou seja, ser racional, que pensamos. Somos os únicos animais pensantes, ou seja, que raciocinam, diferente dos outros animais. Os outros animais, eles são considerados animais irracionais, ou seja, eles não raciocinam, eles não pensam. Diferente do ser humano, que ele é o único animal considerado racional. Mas calma, não quer dizer que a gente é animais considerados igual cachorro, gato, leão e os outros animais não, tá? A ciência diz que somos considerados animais racionais, né?
Então, pela ciência, nós, seres humanos, somos considerados animais racionais, ou seja, animais que pensam, que falam, que são racionais, né? Diferente dos outros animais. Os outros animais são seres irracionais, ou seja, racionais quer dizer que ele não pensa, ele não raciocina, diferente de nós. Nós pensamos, somos seres pensantes e raciocinamos, tá? Elefante. O homem é o único mamífero que raciocina, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Isto é, pensa. A baleia é o maior mamífero que vive na água. O elefante é o maior mamífero terrestre. E o morcego é o único mamífero que voa. Olha que interessante isso. Vocês sabiam que a baleia é o maior mamífero que vive na água? É o maior. Qual é o maior mamífero que vive na água? Que é aquático? A baleia. Qual é o maior mamífero terrestre? É o elefante. O elefante é o maior mamífero terrestre. E qual é o único mamífero que voa? Ou seja, que mama na fêmea, na sua mãe, né? Qual é o único mamífero que voa? É o morcego. Os passarinhos, eles não mamam, né? Mas o morcego, ele é um mamífero que voa. É o único mamífero que voa, é o morcego. Tá certo? Pronto. Dado aí a explicação que eu acabei de falar para vocês sobre os animais, né? O reino animal, eu expliquei um pouco sobre os animais vertebrados, né? Os animais vertebrados, eles possuem uma coluna vertebral, isto é, tem um esqueleto ósseo, como o cachorro e o homem, ou cartilaginoso, como as arraias ou os tubarões, né? Pedir para vocês pegarem nos ossinhos aqui das costas de vocês e sentir a coluna de vocês. Imaginem se não tivéssemos a coluna, nosso corpo nem ia ter sustentação, ia ficar assim, ó, sem sustentação. A coluna é o que sustenta nosso corpo, é o que nos põe de pé, né, tá? Por isso que tem pessoas que têm problemas na coluna, que elas andam assim, ó, arqueadas para baixo. Por quê? Porque a coluna está sofrendo com algum tipo de problema. Então, a coluna é muito importante. E a nossa posição também, que devemos sentar, também é importante. Devemos sempre ficar numa posição ereta. Tá vendo a posição da tia? Eu estou numa posição ereta, ou seja, eu estou numa posição reta. Então, essa é a postura que devemos ter para que no futuro não venhamos ter complicação na coluna, tá? Pronto. Eu expliquei aí um pouco sobre os animais vertebrados, tá? Dei o exemplo da Mel, que é a minha porquinha da Índia, tá? Pra quem ainda tá, as crianças que estão aí curiosas, eu tenho certeza que vocês são curiosos, querem que eu fale um pouco sobre a Mel. Eu só mostrei o vídeo dela, né? Mas eu falei um pouco sobre ela. A Mel, eu comprei ela tinha 2 meses, tá? Então eu criei ela desde pequenininha, como eu falei, ela cabia na palma da minha mão, tá? Ela era pequenininha. Quando a gente começou a criar ela tinha medo, ela não gostava muito da presença do ser humano. Eu criava ela no meu quarto, eu fiz todo um ambientezinho pra ela se sentir à vontade, tá? Ela comia no horário certinho, se alimentava de ração, de vegetais, né? Capim, como eu falei pra vocês, frutas. Sempre tinha um horáriozinho dela se alimentar, tá? Ela foi crescendo, ela tá com 1 ano, se eu não me engano, ela tá com 1 ano e 5 meses. Ela já é considerada um animal adulto, tá? Ela já é considerada um animal adulto. Por mais que pra mim eu não aceite isso, que pra mim ela sempre vai ser um bebezinho, mas ela é sim considerada um animal adulto, né? Então pronto, tá? Vocês entenderam direitinho. Agora vamos partir para... Lembrando que ela é um animal vertebrado, tá? Ela possui coluna, possui ossos, então ela é considerada um animal vertebrado. Agora eu vou querer que vocês vão para a página 13. Coloquem aí na página 13, a página que a gente tá, né? Só que vão para o lado direito, que é a primeira questão lá do direito, tá certo? Vamos lá, vamos ler comigo. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Na imagem aí temos o esqueleto de uma cobra. Vocês estão vendo aí o esqueleto de uma cobra? Pois é, isso aí é um esqueleto de uma cobra. Item A. O esqueleto mostrado acima é de um animal vertebrado? Como é possível saber? Aí tá fazendo uma pergunta, né? O esqueleto mostrado acima é de um animal vertebrado? Como é possível saber?
Aí você vai prestar atenção em tudo que eu falei sobre os animais vertebrados, o que é que os animais vertebrados possuem, quais são as características que eles possuem. Aí você vai analisar se essa gravura aí do esqueleto da cobra é de um animal vertebrado, tá? E como é possível saber o porquê que ele é um animal vertebrado? Você vai explicar. Item B. Qual é a função da coluna vertebral no corpo dos animais vertebrados? Qual é a função da coluna vertebral no corpo dos animais vertebrados? Para que serve a coluna vertebral? Eu acabei de explicar sobre isso também, tá? Você que prestou atenção, eu tenho certeza que você vai saber responder. Vamos agora para o item C. A qual grupo pertence o animal da imagem? Ou seja, o animal da imagem aqui que está se referindo ao esqueleto da cobra, né? No caso da cobra. Descreva as características que o classificam como tal. Quais são as características, né? E a qual grupo pertence? Como assim, professora? A qual grupo pertence? No caso aqui está falando qual grupo pertence. Será que é dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos mamíferos? A qual grupo a cobra se encaixa? Tá? Você vai escrever qual grupo que ela se encaixa. Lembrando que eu falei sobre os animais que rastejam, né? Qual é o grupo dos animais que rastejam? A exemplo, a cobras, lagartixas, jacaré, né? Eu acabei de falar sobre isso. Vamos aí para a segunda questão. Responda sim ou não. Depois, justifique sua resposta. O homem é um mamífero? Bem interessante essa pergunta aí, né? O homem é um mamífero? O que vocês acham? Que o homem é um mamífero? Hã? O que vocês acham? O homem é um mamífero? Você vai voltar aí, nessa parte aí que a gente está do lado, que está falando sobre os mamíferos. Você vai ler e vai ver se o homem ele se encaixa como um mamífero, tá certo? Leia direitinho e veja se o homem se encaixa como um mamífero. Terceira questão. Observe as características. Nada, respira debaixo da água e tem o corpo coberto de escamas. São 3 características que estão aí. Vou repeti-las. Nada, respira debaixo da água e tem o corpo coberto de escamas. Essas características correspondem a qual animal abaixo? Temos aí 4 gravuras, certo? Temos a primeira gravura, que é a gravura de um crocodilo. Temos a segunda gravura, que é a gravura de um pinguim. Temos aí a terceira gravura, que é a gravura de um peixe. E temos a quarta gravura, que é a gravura de uma cobra. A qual característica o animal que está pedindo aí se encaixa? Ele nada, ele respira debaixo da água e tem um corpo coberto de escamas. Qual dessas 3 características aí se encaixa em um desses animais? Só um dá certo, só um você vai marcar um X, certo? Quarta questão. Escreva nomes de animais que possuem as características solicitadas, tá certo? Item A. Animal bípede e com penas. Lembrando que eu expliquei para vocês o que são animais bípedes. Animais bípedes são animais que possuem 2 patas, certo? Então você vai escrever nomes de animais que possuem as características solicitadas. No caso, o animal bípede com penas, ou seja, animais com 2 patas e que têm penas. Aí você vai escrever o nome de alguns animais, tá? Item B. Animal quadrúpede e com pelo. Aí você vai escrever o nome de animais quadrúpedes, ou seja, o que são animais quadrúpedes, professora? Relembrando, animais quadrúpedes são animais que possuem 4 patas, certo? E você vai escrever aí o nome de alguns animais quadrúpedes e que possuem pelos, tá certo? Pronto. Agora eu vou dar início no nosso livro eu acabei de terminar aqui a correção de ciências e eu vou pegar agora o livro de reforço, tá certo? O livro de reforço, para que eu venha dar para vocês a continuidade da nossa atividade de hoje. Acompanhe comigo aqui. Vamos lá. Quero que vocês coloquem, por gentileza, o livro de reforço na página 80. Vamos lá, página 80. Pronto. Falamos aqui
ciência sobre o reino animal, na verdade, falei um pouco sobre a classificação dos grupos, né? Répteis, anfíbios, aves, peixes, mamíferos. Pronto, classificamos aqui. Eu dei a explicação do livro de ciência, tá? Acabei de dar a explicação do livro de ciências. Agora, vamos complementar com o livro de reforço, no qual eu vou dar continuidade à mesma explicação. Já dei a explicação aqui no livro de ciências, mas eu vou dar continuidade aqui. Eu vou reforçar com vocês no livro de reforço. Justamente é para isso que serve o livro de reforço. Por quê? Porque ele vai dar um reforço a mais sobre aquele determinado assunto. Que no caso falamos agora sobre o reino animal. Vamos para a página 80. Página 80, o reino animal. Né? Vamos continuar aqui. Os animais vertebrados. Tá? Hoje falamos sobre os animais vertebrados. Né? Vamos relembrar aqui. O que será? Pense aí, responda aí na sua casa. O que os animais vertebrados possuem? Vamos pensar. Ah, professora, eu lembro que a senhora falou, eles possuem ossos, coluna, e o que sustenta o corpo deles é a coluna vertebral. Parabéns, se você falou isso, está certíssimo. Eles possuem ossos, colunas, e o que sustenta o corpo do animal vertebrado é a coluna vertebral dele, né? Então vamos lá. Primeira questão da página 80 do livro de reforço, acompanhe comigo. Os vertebrados são divididos em 5 grupos. Eu já falei sobre isso agora no livro, não foi? Formados de acordo com as semelhanças entre os animais. Organize as letras e descubra cada grupo desses animais. Como vocês estão vendo aí na imagem, as letras estão todas embaralhadas, tá certo? Elas estão embaralhadas. O que vocês vão fazer? Vocês vão embaralhar corretamente e vai descobrir quais são esses 5 grupos de animais, né? Você vai embaralhar cada uma delas, desembaralhar, desculpa, e vai descobrir quais são os grupos desses animais, os 5 grupos desses animais, tá certo? Vamos agora para a segunda questão. Observe o esqueleto e relacione ao animal correspondente, tá? Na primeira gravura, temos aí um esqueleto, né? Aí você vai observar com bastante atenção de que animal possui esse esqueleto. Aí você vai ligar. Na segunda gravura também tem outro esqueleto aqui. Aí você vai ver qual é o animal que possui esse esqueleto e você vai ligar. Da mesma forma, na terceira gravura, tem outro esqueleto. Você vai ver qual é o animal que pertence a esse esqueleto e você vai ligar, certo? Agora, vamos para a terceira questão na página 80. Acompanhe comigo. Numere as frases de acordo com o grupo vertebrado correspondente. 1 para aves, 2 para peixes, 3 para anfíbios, 4 para répteis e 5 para mamíferos. Aí temos aí 5 opções, tá? Olhem aí comigo as opções. Vocês estão vendo as opções aí? Vamos para o primeiro quadro. Tem pele úmida e vive parte da vida na água e parte na terra. Vou repetir. Tem pele úmida e vive parte da vida na água e parte na terra. Qual será o animal que se encaixa aqui? Será as aves? Será os peixes, os anfíbios, os répteis ou os mamíferos? Qual desses se encaixam aqui, que tem a pele úmida e vive parte da vida na água e parte na terra? De acordo com o animal que você acha, você vai lá e coloca a numeração correta, tá certo? Segundo quadro. Tem um corpo coberto por escamas e vive na água. Qual é o animal que tem um corpo coberto por escamas e eles vivem na água? Qual será, professora? Deixa eu pensar. Qual é o animal que tem um corpo coberto por escama e ele vive na água? Qual será? Aí você vai ver qual é o grupo dos animais que se encaixa e vai colocar a numeração correta. Terceiro quadro. Mamam quando filhotes e tem um corpo coberto por pelos. Quem será? Qual é o animal que mama quando filhote? Qual é o grupo que mama quando filhote e tem o corpo coberto por pelos? O que é que você acha? Aí
você vai ver qual desses animais aqui que eu li, já na explicação, eles mamam e tem um corpo coberto por pelo e vai classificá-lo corretamente. Quarto quadro. Tem o corpo coberto por penas e possuem bico. Aqui no quarto, eles têm o corpo coberto por penas e eles possuem bico. Qual é a classificação exata desse animal? Qual é o grupo em que ele pertence? Aqui está falando que ele tem um corpo coberto por penas e possui bico. Aí você vai ver qual é a classificação desse animal. Última opção, põe ovos, tem o corpo coberto por placas duras ou escamas. Mais uma vez, qual é o animal que põe ovos, tem o corpo coberto por placas duras ou escamas? Qual é o animal que se encaixa aqui? Será as aves? Será os peixes? Ou os anfíbios? Ou os répteis? Ou os mamíferos? Você vai ver de acordo com o que eu expliquei para vocês, tá? E você vai enumerar corretamente. Vamos aí para a página 81, quarta questão. Leia as características dos animais no quadro abaixo e complete a tabela. Repetindo, leia as características dos animais no quadro abaixo e complete a tabela. Temos aí as características deles, né? Eu vou ler para vocês as características desses animais. Primeira característica, nada. Segunda, rasteja. Aí temos outros animais, né? Eu vou ler o que está dentro desse quadro. Nada, rasteja, cachorro, jacaré, réptil, tubarão, tem escamas, anda, mamífero, tem pelos, peixe, ave, tem carapaça, gavião, tem penas e voa. Aqui são várias características, na verdade. Nesse quadro você vai ver animal, classificação do grupo, como se locomove, características físicas, né? Tá bem divididozinho aí. O que você vai fazer? Você vai colocar o nome do animal, você vai escolher um animal que está aqui no quadro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês venham fazer todos os outros. Vamos falar sobre o tubarão. Aí você coloca aí tubarão. É o primeiro animal que você vai escrever. Um exemplo, tá? Classificação do grupo. Ele é o quê? Tem falando aqui. Tubarão é o quê? Aí você vai procurar. Ele é um peixe, né? A classificação do grupo é que ele é um peixe. O tubarão é um peixe. Como se locomove? Como é que o tubarão se locomove? Aí tem bem por aqui. Aí você vai ler. Ele nada. Ele nada. E as características físicas? Vamos procurar. Achei. Tem escamas. Entenderam? Da mesma forma vocês vão fazer com jacaré, com gavião, com cachorro. Vocês vão dizer qual é a característica, qual é a classificação do grupo do jacaré. Como o jacaré se locomove? Quais são as características físicas dele? Aí você vai falar, entendeu? Agora, espero que vocês façam direitinho, leiam, porque é importante vocês lerem para que vocês venham entender corretamente como é que você vai dividir os animais, tá certo? Peçam a ajuda do papai e da mamãe, mas eu espero que vocês já estejam craque na leitura, tá? Até na videoaula que eu falei ontem para vocês, eu disse que é importante vocês aproveitarem esse momento que vocês estão em casa para que vocês venham praticar a leitura. Pega aqueles livrinhos de literatura, vão ler. Ah, professora, mas eu já li aqueles livros. Dê mais uma lida. Ou então, pegue qualquer livrinho de leitura para vocês, de vocês mesmos. Ou então na internet também tem várias literaturas que vocês podem estar lendo, vários gibis online, tá? Então aproveitem esse momento que vocês estão em casa e estudem, leiam, pratiquem a leitura, tá certo? É muito importante isso. Na sala de aula não tínhamos esse momento, o momento da leitura, em que vocês iam lá, pegavam os livros e liam os livros? Da mesma forma, aqui virtual. A gente está tendo uma convivência não presencial, né? Mas temos então uma convivência à distância. Então, da mesma forma, leiam, pratiquem a leitura, que é muito importante, tá certo? Quinta questão. Pesquise, recorte, cole gravuras ou desenhe e pinte um animal com o corpo coberto de penas. Vou repetir. Pesquise,
recorte e coligravuras, ou desenho, se você não tiver como pesquisar nem imprimir e cortar, você vai o que? Vai desenhar e pintar um animal com o corpo coberto de penas, tá? De penas. Não confundam penas com pelos, tá? Pelos é o que temos. Pelos é o que temos, é o que o cachorro tem, o gato tem pelos. Diferente dos animais que têm penas, né? Penas é diferente. Depois, responda as perguntas com informações sobre esse animal. Aqui nesse quadro, da página 81, você vai pintar ou vai colar gravuras, né, desses animais que têm pelos. E abaixo você vai responder as perguntas sobre eles. Vamos aí ler o primeiro item. Acompanhe comigo. Primeiro item. Qual é o nome desse animal? Certo? Se você colou ou pintou mais de um animal, você vai falar quais são o nome desses animais que você colou ou você pintou. Tá? Segundo item. Qual é o grupo desse animal? Você vai dizer qual é a classificação do grupo dele. Como assim, professora? Qual o grupo desse animal? A classificação que eu já havia explicado para vocês. Se ele é um peixe, se ele é um réptil, se ele é uma ave, se ele é um mamífero. Você vai dizer qual a classificação que ele se encaixa. Como ele se locomove? É o terceiro item. Como assim, professora, como ele se locomove? Você vai dizer se esse animal nada, se ele rasteja, se ele voa, se ele anda. Você vai dizer como é que ele se locomove. Quarto item. O que ele tem além de penas? O que será que ele tem além de penas? Será que ele tem escamas? Será que ele tem carapaças? Será que ele tem penas, né? Se ele tem pelos? Você vai dizer qual é a característica dele, dependendo do animal, né? Se você desenhar uma ave, ela vai ter penas. Se você desenhar um gato, né? Ele vai ter pelos, né? E o quinto item e último, como é a alimentação dele? Do que esse animal se alimenta? Qual é o tipo de alimentação dele? Né? Você vai dizer se ele é um animal que se alimenta de vegetais, esse animal se alimenta de carne, esse animal se alimenta de quê? No caso da minha porquinha da Índia, a Mel, eu dei o exemplo para vocês, claro, né, que ela é um animal vertebrado, né? Ela é um animal vertebrado e que ela se alimenta somente de vegetais, né? Ela é um animal herbívoro. Animais herbívoros são animais que se alimentam somente de vegetais. Isso aí é um assunto para a aula futura, que eu ainda vou falar para vocês sobre a classificação, né, como é a alimentação dos animais. Os animais carnívoros, animais onívoros, animais hectarívoros, né, os animais herbívoros, tá? Então eu vou dar ainda essa aula para vocês um pouco futuramente, tá? Então pronto, eu acabei de dar a videoaula da explicação, né, sobre o assunto, que o assunto de hoje foi o reino animal. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, voltem à videoaula, pausem. É importante nesse momento da videoaula, eu sempre falo isso, eu não vou deixar de falar, tá? É muito importante que vocês prestem bastante atenção, tá? Prestem bastante atenção. Ah, professora, eu assisto na TV. Ótimo. Aí você fica lá na sala, pega uma mesinha, ou se não tiver uma mesinha, coloca o livro sobre a perna e vai acompanhando de acordo com o que eu estou explicando, você vai acompanhando no seu livro. Professora, mas eu não assisto na TV, eu assisto no celular. Da mesma forma, você coloca lá o celular sobre uma mesa, ou então você coloca o celular sobre alguma coisa, tá? O importante é que você preste atenção e acompanhe a aula até o fim, tá? Não é para você começar a aula até o meio e desistir. Não, você tem que acompanhar a videoaula até o fim, até eu dizer para você tchau, dar beijinho, tá? Igual que eu vou fazer agora, porque é muito importante vocês estarem acompanhando as videoaulas todas, da mesma forma a correção, tem que acompanhar a correção até o final, para que vocês venham entender e compreender. Ah, professora, mas ficou ainda alguma dúvida? Me chama no Telegram, me chama no WhatsApp que eu vou solucionar essa dúvida para você. Vou lhe ajudar, vou lhe orientar, tá, meus amores? Um beijinho e até a próxima videoaula.